Bom, gente, então assim, como às vezes falada na primeira parte, como nós trabalhamos muito aqui com a questão de desobsessão, tá? E isso aqui está sendo muito aberto hoje em dia por todos os trabalhadores, principalmente da questão espiritualista, sobre as questões das obsessões complexas, aquelas que fogem todo e qualquer entendimento, aquela que a gente sequer imaginaria que poderia estar acontecendo. Surreal, poderia se dizer. Uma coisa assim, mas isso é impossível de acontecer. E isso veio à tona. Isso abriu. Entende? A gente precisa compreender da forma que o estudo está aí. Então, obsessão complexa é uma coisa que acontece diariamente e está escondido. Estava, melhor dizendo. Porque está vindo à tona, está aparecendo, e nós temos que estudar, nos aprofundar e aprender como nos desfazer disso. Porque é uma coisa muito, muito complicada, muito séria e comprometedora. Compromete uma pessoa. Não só uma existência. Pode comprometer em várias existências. E isso a gente vai estudar. Tá? E isso aqui, por que vai levar algum tempo, como eu disse para vocês? Porque a gente vai estudar uma a uma. A gente vai conversando uma a uma. E depois a gente vai vendo como a gente pode fazer. Tá, pessoal? Obsessões complexas. Um grande mal que atinge toda a humanidade. Um perigo tão nefasto que chega a nos deixar perplexos com tanto conhecimento de mecânica, eletrônica, anatomia e alto grau de maldade. Isso que já nos esclarece com o que a gente vai trabalhar ou o que a gente vai estudar. É aquilo como eu disse para vocês. Não é porque o espírito ele é inferior que ele não tem conhecimento. Pelo contrário. São grandes cientistas, médicos. E assim afora. Eles sabem o que fazem, como esconder aquilo que fizeram, e muitos dos aparelhos que eles colocam em médicos, em grandes pessoas que têm que tomar decisões por cidades grandes, populações, chefes de Estado, que geralmente, ou quando acontece em uma sessão, a espiritualidade superior faz com que eles venham e eles retirem o que eles colocaram, para que não aconteça um dano. Não que a espiritualidade superior não vá saber tirar, mas para fazerem eles mesmos retirar aquilo que eles botaram. E geralmente são tão sofisticados a forma que eles fazem, que somente alto grau hierárquico pode mexer, senão compromete uma pessoa. Porque eles trabalham nos corpos. É realmente uma engenharia sofisticada de alto grau hierárquico. É isso. É isso aí. Alto grau hierárquico. Estão ligados geralmente a grandes magos. Mas geralmente acontece. Pode acontecer com qualquer um. Mas geralmente os chefes de estados, médiuns que têm grandes comprometimentos na determinada linha espiritual, que precisam abrir os campos, trazer o conhecimento, tem que tomar muito cuidado, porque se eles puderem, eles pegam e colocam. Basta um desvio do médium, um desequilíbrio, abre a brecha e eles colocam. E aí depois eles têm aquilo que eles precisam ter. A forma que atua é tão intensa e ao mesmo tempo tão silenciosa que podemos afirmar que estamos mergulhados a essas atuações que se disfarçam de doenças do corpo físico sem cura. Olha só. É aquilo que eu digo, é que nem eco, né? Tu escuta o eco, mas tu não sabe de onde vem. Só aquele eco perdido. E tu não sabe de onde vem. É muito silencioso. Geralmente não reconhece. Tu não sabe o que está acontecendo. Quando não se tem conhecimento, a pessoa conhece. Você sabe sobre essa obsessão complexa, eu lendo em um dos livros,
era um grande chefe de uma grande empresa de uma das maiores cidades do país. E ele foi colocado um aparelho no sistema nervoso dele. Olha só a perfeição do aparelho. Colocaram nele no sistema nervoso dele que quando ele ficava nervoso, desligava ele. Cortava a energia do cérebro e ele desmaiava. E ele já estava quase sendo retirado do comando da empresa dele. Até que ele chegou no local de atendimento da apometria e conseguiram detectar esse aparelho que estava no sistema nervoso central dele. Aí vocês vejam só. Tamanho conhecimento. Porque o que acontece? Numa sessão de apometria, tem médicos que são desdobrados vidente. Desdobra o médium e o médium enxerga e relata tudo ao diretor ali da sessão. Como eles enxergam, às vezes, ovoide no corpo das pessoas, elementais grudados no corpo das pessoas, obsessores, telas mentais, um campo magnético em torno da pessoa, determinado aparelho implantado no corpo astral da pessoa. Eles conseguem enxergar esses médicos desdobrados. E tem um caso também que foi colocado um aparelho no cérebro de uma pessoa. Só que a rosca, vocês conhecem a rosca ao contrário? Tu gira para um lado, em vez de ela afrouxar, ela aperta. É lado contrário. Acho que isso existe, né? Tem, né? Rosca ao contrário que chama. Olha só o parafuso. Que inclusive, quando for tirar, disseram para parar, disseram, não chama quem colocou para tirar. Porque ele sabe tirar. Porque geralmente quando tu vai tirar um parafuso, tu torce ele normal, né? Se torcesse ele da forma normal, ia apertar. E apertava mais, e apertava mais. Então vocês viram o tamanho do conhecimento, né? E eles se preparam. Se for retirar, vamos fazer isso aqui. Para que eles não consigam retirar. Então, quanto tempo a humanidade sofreu com isso, né, pessoal? A gente fica... Quando a gente nota esse tipo de engenho que essas entidades têm, são entidades de grande conhecimento. Poderiam estar usando esse conhecimento, para ajudar, para melhorar, para equilibrar, esse planeta que tanto precisa. Estão usando para acabar com os encarnados que comandam geralmente o planeta. E são os pratos cheios, porque geralmente não acreditam, não acreditam em espiritualidade, não creem no outro lado, muitos não acreditam nem em Deus. Então são os pratos cheios, está tudo certo para eles. Só dar um adendo, agora tu foi falando, me lembrei. Num dos livros do Robson, da trilogia do Reino das Sombras, estava tendo uma reunião do G8, se não me engano, do G20, e aí os magos negros estavam atacando, nunca esqueci dessa cena, estavam atacando lá, e aí foram no apartamento da Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha. E aí foram atacar ela, e ela percebeu que tinha uma intromissão espiritual e fez uma oração. E nisso o mago negro não conseguiu tocar nela. Ela era a única de todos os representantes daquele grupo que não vibrava na mesma sintonia dos magos. Todos os outros integrantes, eu não me lembro se era G8 ou G20, não me lembro agora. Mas todos os outros presidentes eram ligados às sombras. E aí vocês veem. É bem assim. São vários os tipos de obsessões complexas. E cada qual de extremo perigo para a saúde física e espiritual do obsidiado e seus familiares. Quer dizer que então, quando eles começam a obsidiar uma pessoa, vocês acham que aquela energia vai ficar só ali em cima daquela pessoa? Vai atacar todo mundo junto. É um grupo. Geralmente essas obsessões complexas, que tem atuação de grandes magos, de grandes
eles têm um intuito, é dominar. Então eles vão agir em quem responde pela totalidade, né? Presidentes, ministros, Senado, tudo aquilo que a gente vê, né, hoje em dia, né? Eles agem aí, porque são esses que definem toda a caminhada de uma população, né? Então geralmente são nesses aí que eles atuam. Bom, nosso tempo está acabando aqui. E aqui a gente vai falar rapidinho, né? No próximo dia a gente vai falar mais sobre essas atuações aqui. Então, os tipos de obsessões complexas, tá? Até coloquei a página do livro Espírito e Matéria do professor Lacerda, da onde tirei, tá? Magia negra e goécia, ou goécia, né? Que é a mesma coisa, tá? Uso de espíritos desencarnados de todos os tipos. Então, o que acontece? É a tal magia que se usa, feitiçaria, bruxaria, tudo aquilo que se usa, que a gente sabe que existe e existe de fato. Tá? Muitos espíritos estão ligados, às vezes, essas entidades que têm conhecimento de magia, eles pegam os espíritos sofredores que estão com dor, sofrendo, sentindo, e colam naquele que foi enviada a magia. Colocam esse espírito no campo energético dessa pessoa. Aí a pessoa começa a sentir dor de cabeça, enjoo, desmaio, dor nas articulações, dores que não têm fim, e não sabe o que está acontecendo. Aí o que acontece? A pessoa vai consultar. E aí começa a tomar remédio, uma coisa que não tem, o corpo físico não está com aquilo. Ela está com sensações, né? E aí degringola mais ainda. A gente conhece bem isso porque na casa a gente trabalha com bastante esse tipo de trabalho. Para a gente trabalhar contra essas magias, essas feitiçarias, a gente sabe bem como que funciona, né? Quanto mais conhecimento, mais de longe eles ficam. A entidade que tem conhecimento, ela fica de longe, ela pega e coloca os irmãos menos esclarecidos, que estão adoentados, perdidos, né, na parte astralina, no umbral, vão lá e colocam no campo vibracional daquele que foi direcionado à magia, né? Aí o que acontece? A pessoa fica tendo todas as sensações que aquela criatura está sentindo. Tá? Presença de campos energéticos negativos sem assistência de obsessores desencarnados. Isso aqui, ó, é quando fazem um trabalho, vamos falar de um trabalho de magia. Fizeram um trabalho, magnetizaram com a mente do feiticeiro, magnetizou aquele trabalho, foi em algum ponto da natureza de força, enterrou aquele trabalho com a ajuda de alguns obsessores. Pronto, está magnetizado. Criou-se um campo de proteção em torno de quem foi direcionado essa magia. Mas não precisa ficar obsessor nenhum ali à volta. Porque o próprio magnetismo já está afetando. Então a pessoa fica vibrando aquela energia que está ali, até que seja desmanchada. Até que aquilo ali seja desmanchado. Muitas vezes não tem entidade atacando. Não precisou. Porque a criatura que foi alvejada vibra tão baixo que não precisa. Basta magnetizar, né, com o nome da pessoa, o trabalho, enterrar e pronto. A pessoa fica vibrando naquele trabalho ali e cria um campo de energia deletéria em torno da pessoa, né? Aí a pessoa começa a adoecer, começa a trazer briga para dentro dos relacionamentos, separação, trabalho, né? E só complementando aí, né, nesse item também, se for falar nesse aspecto micro, também no aspecto macro, né, se for ver os magos negros fazendo esse tipo de coisa, que eles criam os campos de força também colocando certos aparelhos tecnológicos num local, assim como na magia negra pequena que faz um trabalho, né, em terra, que a Fabiana falou e tal. Tem também os aparelhos tecnológicos dos magos que eles colocam em determinado local
E aí aquele aparelho tecnológico que é ligado à mente do mago fica vibrando e cria um campo de força. Né? Então, por exemplo, se o mago vem aqui e faz um aparelho tecnológico, coloca aqui no meio da nossa sala, por exemplo, esse aparelho tecnológico cria um campo de força, né? E faz como se fosse um círculo, uma pirâmide, aí vai depender da forma geométrica que o mago criar, porque cada forma geométrica vai ter uma determinada objetivo. E fica imantado a mente desse mago, que a mente desse mago é poderosa, ele vai estar vinculado àquele campo de força, vai estar vinculado a outros campos de força, vinculado às entidades, manipulando tudo isso mentalmente ao mesmo tempo, né? Você não pensa que ele, aí como diz ali, ó, sem assistência de obsessores, eles não precisam nem colocar os guardiões, né? Aquele próprio aparelho de obsessão complexa já imanta aquele campo de força, né? Aquele campo vibracional de energia negativa. Então tudo que está ali dentro fica imantado e quem está fora para entrar também fica. E aí eu me lembro de um caos, agora que eu estava lendo essa partezinha, quando o Fabiano entrou, do ano passado, quando nós fomos ali no sindicato rural, né, ver as florzinhas, né, maldita hora que nós fomos ver as florzinhas. Porque quando eu atravessei a porteira de uma das partes lá de dentro, eu nunca tinha sentido isso em lugar nenhum. Quando eu atravessei a porteira, eu balançou assim, ó, como se eu tivesse adentrado num campo de força desse tipo assim, né? É como se tivesse adentrado depois lá dentro, a gente te lembra? Depois lá dentro do local do evento, foi terrível, né? A quantidade de vibrações energéticas negativas de entidades e tal, mas o que me dava a entender que naquele local ali estava todo imantado num campo de força negativo e nós adentrando naquele campo, porque eu adentrei assim e como se eu tivesse saído do corpo e entrado de novo, assim, fiquei cambaleando. Quando eu entrei na porteira, foi impressionante, assim, nunca tinha sentido dessa forma. Que é justamente isso aí, presença de campos energéticos negativos sem assistência de obsessores, por causa da obsessão complexa, porque a obsessão complexa, ela sempre está ligada à alta tecnologia das trevas, né, gente? Por isso que é complexa. Essa parte aqui do presença de campos energéticos, também na questão da magia mais rudimentar, essa aqui, que nós humanos conhecemos, tudo tem a parte, o duplo, né? Muitas vezes, no trabalho de desobsessão, nós somos levados e pedimos para que retire aquilo dali. Desmancha no astral. Desmanchou no astral, acabou. O material está ficando. A questão é o duplo no astral que se criou. Tem que se desmanchar no duplo. Desmanchando, terminou. Senão vai continuar vibrando. E também eu li um livro, que não me recordo qual, que perguntaram para as entidades de luz se era possível um homem desencarnar e ter sofrido uma ação magística, de magia, desencarnar, voltar ao plano espiritual e encarnar de novo e seguir sofrendo a mesma atuação. Que sim, é possível. Se não for desmanchado, a pessoa vai ficar sentindo. Né? Por isso que mais adiante a gente vai ver que muitos de nós encarnados que fomos comprometidos lá no Egito, lá onde tiveram as primeiras iniciações, sentem algumas vibrações até hoje. É que ainda estão muito